Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo guerreiro. Tá começando o Guerreiros em Debate. É aquele programa que toda segunda-feira você já fica esperando para ouvir as novidades do Cruzeiro. Aquele programa que é feito exclusivamente para o torcedor do Cruzeiro. Hoje com uma apresentação diferente, estamos com um desfalque aí. Assim como o Cruzeiro está com o desfalque do principal ídolo aí do Fábio, a GDG tá com o desfalque do principal integrante, assim, que é o João Henrique, hoje não vai poder participar. Mas eu sou o Talvanes, alguns já devem me conhecer, já participo aqui algumas vezes. Vou apresentar hoje o programa, sempre lembrando com a produção do Sidney Júnior e também do Paulo Costa, né? Hoje estou com a companhia aqui do meu companheiro Vander e também do convidado Miguel Júnior, torcedor do Cruzeiro, que vai nos ajudar a fazer o programa. Já vou pedir a galera para começar a interagir conosco, né? Nas nossas redes sociais, no Twitter, usando a hashtag RádioGDG. E também na nossa fanpage, né? Nós somos a principal fanpage não oficial do Cruzeiro, Guerreiro dos Gramados. Eu acho que você já deve curtir, você ouvinte. Se não curte lá. E manda também o seu comentário, a sua pergunta. A sua participação aqui é fundamental, né? Pra gente dar a voz mesmo à torcida. Vou começar apresentando o meu colega Vander, né? Que vai estar conosco aqui no programa. A gente não tá num dia legal aí, um dia depois de empate em casa, num jogo com outro resultado, mas vamos tentar fazer um programa para jogar para cima a expectativa aí, que eu acho que o Cruzeiro está precisando um pouco de otimismo. Boa noite, Wander. Boa noite, Guerreiros Gramados. Boa noite, Talvanes. Boa noite, Sidney. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos os ouvintes aí. Boa noite, Paulo Costa. Um abraço pro João. Pessoal, a realidade do Cruzeiro é muito diferente do que nós estamos acostumados. E tudo isso em fator do mau planejamento. Mau planejamento que colocaram um pedreiro para fazer um trabalho de técnico. Colocaram um servente de pedreiro para fazer um serviço de engenheiro. Infelizmente, falta de planejamento dá o resultado que está acontecendo. Infelizmente, Talvanes. Mas vamos ser otimistas. O time evoluiu, cresceu, mudou bastante postura tática, posicionamento, forma do time buscar os gols. Nós somos 2 gols do Curitiba ontem, que chutou 3 bolas em gol. Não vou desmerecer o Fábio, não. O Fábio teve uma lesão, não conseguiu pular no gol de falta, mas infelizmente tomou 2 gols. E o futebol é resultado. Futebol é bola na casinha. Quem faz mais gol leva a partida, leva os 3 pontos. E o Cruzeiro não está conseguindo colocar a bola para dentro. Ábila perdeu o gol, o Willian perdeu o gol, o Marcos Vinícius perdeu o gol, a Rafinha perdeu o gol, a Arrascaeta perdeu a oportunidade. Então o time inteiro perdeu a oportunidade. E quando acontece isso, infelizmente o resultado é adverso. E esse tipo de situações aconteceu o ano inteiro. Na primeira partida pela Primeira Liga contra o Fluminense aconteceu na Copa do Brasil, contra o Vitória aqui, contra o Vitória lá, aconteceu na primeira partida pelo Campeonato Brasileiro aqui no Mineirão, contra o Vitória. Então, futebol é isso, é bola na rede. E enquanto o nosso ataque estiver perdendo bolas decisivas e a defesa entregando como está entregando, vai ser difícil o time conseguir sair dessa situação. Não vou desmerecer, o Talvanes pediu para poder ser otimista aqui, vou tentar ser otimista, mas a pior defesa do campeonato é a do Cruzeiro. E uma defesa que hoje a gente conta com Manuel e Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo não está muito bem, mas tem potencial para poder desenvolver o futebol que mostrou em outrora. O Manuel está jogando muito, o Manuel está segurando a onda da defesa cruzeirense. O que me preocupa é as bolas em ligação direta com o ataque. Acho que isso pode ser uma opção, mas não deve ser a única arma de ataque do Cruzeiro. Considerando que o estádio de Independência estava abarrotado ontem, a torcida do Cruzeiro mais uma vez marcou presença, fez um mosaico bacana, que apoiou o time o tempo inteiro, o resultado não agradou não. Mas a esperança é que nas próximas 4 partidas conseguimos conquistar pelo menos mais 10 pontos para poder
para poder sair dessa zona de desconforto e melhorar a nossa posição, tanto na tabela como no campeonato, buscando algo melhor até para poder ter condições de brigar por algo na Copa do Brasil. Porque para a gente poder brigar por algo mais importante na Copa do Brasil, brigar pelo título da Copa do Brasil, o time precisa estar tranquilo no Campeonato Brasileiro. E para termos essa segurança, só com vitórias. Você concorda comigo, Talvanes? Falei muita besteira. Não, é claro, né, Van? A gente sabe já do potencial do time do Cruzeiro, inclusive a gente já vinha percebendo esse potencial com o treinador anterior, né, mas só que parece mesmo algo até místico, né, porque a bola não entra e quando vem atacar a nossa defesa sempre faz um gol. Se a gente for olhar aí os últimos jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro jogou melhor que o adversário na maioria dos últimos jogos, mas perdeu também a maioria, ou empatou, deixou de somar pontos. Então nós estamos numa situação complicada, que antes da gente voltar a falar do jogo de ontem, queria pedir o nosso produtor aí, o Sidney, para colocar o áudio da coletiva do Mano. O Mano sempre, né, ele é muito esclarecedor nas entrevistas dele, né, sempre dá um conforto a mais ao torcedor, mesmo nesse momento difícil. Então eu queria, vamos colocar um pouquinho essa coletiva dele, e em cima dessa coletiva a gente comenta mais sobre a situação do Cruzeiro a partir do jogo de ontem. Pode ser? Guerreiros em Debate. Mano, eu queria saber o porquê da sua escolha aí, formando esse meio com o Henrique, Rafinha, Robinho, Arrascaeta, e se essa formação deixou o Cruzeiro mais vulnerável no meio campo. Não, quanto chute a gol o Curitiba deu no jogo? Então a gente não teve vulnerável. Se tivesse tido um volume de jogo e o adversário tivesse chegado muito, principalmente pelo centro, tivesse criado um número bastante grande de chances, eu ia te dizer que o Cruzeiro ficou mais vulnerável, mas não foi o que aconteceu. O adversário jogou com bola longa o tempo inteiro, saía de trás, saía na bola na frente, algumas conseguiram segurar um pouco, e quando a gente deu algum espaço no segundo tempo, deu espaço porque estava arriscando mesmo, tinha que arriscar para virar o jogo, senão também não tem sentido você ir para casa com 2-2 e não ter se arriscado nunca num jogo como esse. A equipe se arriscou e às vezes assim você dá empate. Mas no segundo tempo, acho que o Lucas fez uma defesa de falta, uma cobrança de falta, e algumas bolas paradas erguidas na área, e foi o que o Curitiba conseguiu criar. Acho que a gente foi muito superior no segundo tempo, com a mesma formação de meio campo. Mano, a questão é o resultado que tinha a possibilidade de tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento, né? Acho que o sabor do empate fica mais amargo por isso, né? Fica frustrante, na verdade, né? Porque essas são as boas oportunidades que embalam a equipe, né? E que dão a confiança aquela que você precisa aumentar nessa hora. Mas nós vamos fazer essa saída logo. Hoje a gente não conseguiu fazer um jogo tão equilibrado como poderia fazer no primeiro tempo, ao meu ver, por erros nossos de posicionamento. E a hora que diminuirmos os gols sofridos, que na minha opinião está aí, o grande problema, uma equipe não pode sofrer, né? Sempre sofrer 2 gols, ou às vezes até mais, porque num campeonato onde os jogos são muito difíceis, você tem que saber que isso faz parte. Não sofrer primeiro e assegurar o resultado. Já fizemos isso outras vezes, todas as equipes fazem quando pontuam. O importante é fazer vitória, né? Não é jogar brilhantemente nesse momento. Mano, quando você fala da preocupação em não tomar gol, o Cruzeiro tem uma das piores defesas, se não a pior, se não me engano, do Campeonato Brasileiro. E é o pior mandante da competição. Isso te preocupa ainda mais nesta luta que o Cruzeiro tem nas 18 rodadas que faltam ainda no Campeonato Brasileiro? Eu não posso olhar para trás, porque não estava aqui e eu não vou responder por questões que não diz respeito a mim. Vou falar do Cruzeiro que eu estou dirigindo, né? E o Cruzeiro que eu estou dirigindo fez 2 jogos em casa e tem 4 pontos.
é isso que vai contar, é o turno que nós vamos fazer, que é o segundo turno, e eu tenho certeza que a equipe vai apresentar os resultados que a gente precisa. Mano, na pergunta anterior você falou sobre erros de posicionamento que o time mostrou, e a gente percebeu principalmente no segundo tempo, ligação direta muitas vezes, né, bola alçada na área com frequência. E aí eu te pergunto, a posição na tabela, já que era uma partida com duas equipes que estão numa situação mais delicada, essa posição na tabela pesou em determinado momento do jogo? O jogo ficou mais nervoso para os atletas, na sua opinião, embora ainda tenha muita rodada pela frente? Não, a gente não pode criar fantasma que não existe. A gente não teve a competência necessária para trabalhar melhor a bola. Não é por causa disso ou por causa daquilo. O futebol tem muitos termos que se repetem, né? Não tem cabeça, né? Tem que fazer bem, tem que fazer melhor, tem que ter mais trabalho. O que eu fiz nesse primeiro momento quando assumi a equipe? Senti que os jogadores estavam com muita informação, porque essa era a linha de trabalho, passar bastante informações para os jogadores sobre a maneira de jogar, sobre primeira linha, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E os jogadores não estavam conseguindo realizar muito do que eu sei que eles têm capacidade de fazer. Então, o que eu fiz? Tirei essa carga de muita informação para que eles ficassem um pouco mais leves, fizessem coisas até mais simples, mas fizessem bem feito, voltassem a recuperar a sua confiança. Esse foi o primeiro caminho. Mas é lógico que tem questões que a equipe precisa trabalhar, e agora vamos poder trabalhar nessas semanas cheias que temos pela frente, né? Não podemos ficar erguendo a bola de qualquer jeito na área, facilita um time que jogou com linha de 3, que marcou com 3 zagueiros sempre pelo miolo, né? Lá de trás nós podemos sair com uma qualidade, porque até é paradoxal, né? Nós só tínhamos um volante. Vocês acabaram de perguntar para mim se eu não achei que o time ficou muito vulnerável. O meu segundo era um meia, que era Robinho, e certamente o Robinho não tem dificuldade de trabalhar uma bola com qualidade. É um meia que faz assistências brilhantes para os jogadores no último terço do jogo. Então, mas às vezes o jogo se torna mais tenso. Acho que o árbitro colaborou um pouco para o jogo ficar bem tenso, né? Porque tirou um pouco da tranquilidade do que poderia ser. Aí, às vezes as coisas acontecem, nem sempre é tudo como a gente quer. Mano, é impressão ou quando o Fábio teve ali aquela lesão no joelho, não saiu, os jogadores ficaram ali realmente preocupados com ele, com a situação que vivia o goleiro, e acabava toda hora colocando a mão no joelho, até a entrada do Lucas França. Isso de alguma maneira você percebeu ou não foi isso? Você quer dizer que isso influenciou no rendimento da equipe? Não, só a questão de uma instabilidade, entre aspas, emocional, eu digo. Não teve estabilidade emocional. Todos os problemas que nós tivemos no primeiro tempo foram problemas táticos, né? Porque senão teríamos ficado muito mais nervosos quando o Fábio saiu, porque o Fábio é uma liderança, é o capitão da equipe. A equipe, no segundo tempo, respondeu bem quando o Lucas entrou. Então, a situação não se deveu a isso. A dificuldade que tivemos foram dificuldades táticas, né? Tanto que foram corrigidas com os mesmos jogadores para voltar para o segundo tempo. Mano, nesse trabalho seu de retomada aí com o Cruzeiro, você acredita que o seu grande desafio é dar equilíbrio, principalmente nessa questão defensiva? Você mesmo comentou, né? Sofrer 2 gols hoje, no jogo contra o Inter mais 2, e também no jogo contra o Corinthians sofrer 1 gol. Uma equipe não pode sofrer tantos gols como, na média, o Cruzeiro sofreu até aqui na competição. E estar equilibrado em campo dá uma segurança para que isso não aconteça. Eu sempre falo que, à medida em que você sofre muitos gols, você tem medo até de atacar, né? Porque você sabe que daqui a pouco vai escapar uma bola e você vai tomar. A equipe dá segurança para você atacar com confiança, atacar bem. Atacando bem, com confiança, com qualidade, você constrói os teus lances para vencer a partida. Guerreiros em debate. A fala do Mano foi muito clara, né?
Eu acho que o principal problema do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro tem sido a quantidade de gols que o Cruzeiro vem tomando, né? Tá sendo algo assim absurdo. E eu não culpo exclusivamente a defesa, né? É o sistema realmente, é um time desequilibrado, um time que não consegue medir bem as ações, né? De ataque, de defesa, enfim, que não tem aquela estabilidade para poder dar a tranquilidade pro torcedor, né? E também ter a tranquilidade para ganhar o jogo. Com a vinda do Mano, pelo menos tem um aspecto positivo, que são 3 jogos já sem perder, né? Num estágio desse que nós estamos, de zona de rebaixamento, né? Um pontinho ali já é alguma coisa. A gente estava perdendo muitos jogos, né? Com o Bento, uma sucessão de derrotas, né? Sem somar nenhum ponto, e isso é pior, né? Pessoalmente, eu esperava uma situação mais fácil nesse jogo contra o Coritiba, por exemplo. Lamento muito que no jogo contra o Corinthians o árbitro tenha influenciado tanto o resultado, porque, né, a gente teria um jogador a menos ali e um pênalti, né, escandaloso, que não foi marcado, mas né, pela situação do time, pela pontuação, a torcida acaba se desesperando. Repito, não é momento para desespero. Não é, porque desde lá com o Bento o time já vinha mostrando que não é time para ser rebaixado. Isso é óbvio. Você pode olhar o elenco do Cruzeiro, né? Chegaram reforços importantes aí no meio do ano. Não dá para considerar essa possibilidade. Eu não considero, sinceramente, sendo bem honesto, não considero essa possibilidade. Então é tranquilidade, confiança, que os resultados vão aparecer. Vou dar uma oportunidade para o Miguel, parece que resolveu o problema do microfone dele. Queria que ele comentasse também um pouquinho da fala do Mano, e as impressões dele sobre o jogo de ontem. Boa noite, Miguel. Boa noite, Talvanes. Boa noite, Vander. Boa noite, Guerreiro dos Gramados. O Cruzeiro tem falhado muito nisso. No ataque, até bem presente, né? Chutando muitas bolas ao gol, mas a primeira bola que vai entre os zagueiros ali, aquele meio, o Cruzeiro tá tomando gol. Ou tendo tomado uma chance perigosa, umas coisas desse gênero. Tá precisando acertar muita marcação e a recomposição dos jogadores de frente. Mesmo jogando com 4 igual jogou ontem, eles precisavam recompor para ajudar o único volante, que era o Henrique, né? Pois foi surpreendente, na minha opinião, a escalação do Mano ontem, porque quando o Mano chegou aqui ano passado, a primeira coisa que ele focou foi arrumar a defesa. E realmente, num time sem confiança, num time que briga contra o rebaixamento, a primeira coisa que você tem que olhar é a defesa. Por quê? É o simples, faz o simples. Um time que está numa situação difícil, complicadíssima, ele não pode chegar e achar que tem que fazer muitos gols, né? Assim, ao não tomar gols, ele vai ganhando confiança aos poucos, né? Vai ganhando aquela estabilidade, como foi exatamente no ano passado com a vinda do Mano. Já agora, não sei porque ele teve essa escolha de jogar somente com o Henrique, né, aquele volante de característica. O Robinho é considerado meio campista, né, o Rafinha também é um meio campista, nessa nova ideia aí de futebol, que, né, menos pensando em volante, mais em meio campista, aquele cara que chega no ataque, mas que também marca. Mas eu, no lugar dele, teria optado pelo Romero, que é o melhor volante do Cruzeiro, né, marcador ali, é um cara que impõe um respeito ali em frente à zaga, e jogaria ao lado do Henrique, talvez o Robinho, né, como companheiro, né, deles no meio campo ali, como terceiro homem de meio de campo, né, e o Arrascaeta mais do lado. Eu acho que seria um time mais compacto, mas ele optou por essa formação, não deu certo, né, assim, não deu certo. O que eu quero dizer é que o resultado não foi o esperado, mas, né, vamos esperar agora esse jogo contra o Figueirense no próximo domingo. Tem que ter uma vitória para repor esses pontos que nós perdemos, esses 2 pontos que nós perdemos agora, né, não, Vander? Fato, Talvanes. Foi muito bem observada a sua análise a respeito do comentário do Mano e da partida de ontem. O Mano tentou acertar a defesa no jogo contra o Internacional, no jogo contra o Fluminense. Ontem ele liberou um pouco mais o time. O time foi muito criativo, partiu para cima do Coritiba, que jogou fechado, buscando uma bola para contra-ataque. Ele foi eficiente, o Coritiba foi eficiente na propositura do jogo que ele veio para fazer. Ele veio para poder jogar fechado, buscando uma oportunidade de matar o jogo. Conseguiu a virada do jogo em 2 erros cruciais do Cruzeiro.
É importante destacar, Talvanes, que o Curitiba, apesar de brigar na zona do desconforto, ele não é uma equipe ruim, não. A equipe do Curitiba é boa, tem boas peças de reposição, tem um elenco equilibrado, que é todo no mesmo nível, e tem jogado boas partidas. E, assim como o Cruzeiro, tem acontecido muito de não ter tido sorte. Aquela bola que não entra num momento decisivo, aquela bola que era para entrar, bate na trave e vai para fora, o momento da virada não acontece no momento preciso. Eu sei que não é hora de abraço não, mas eu estou sendo cobrado aqui. Ali, torcedora do Curitiba, veio ao Mineirão ontem assistir o jogo, o Mineirão veio à Independência ontem assistir o jogo, aniversário dela ontem, ela tá comemorando aqui que se não fosse ela, o Curitiba não tinha arrancado um empate aqui. Parabéns pelo aniversário, mas sinceridade, a vitória do Cruzeiro é mais importante isso, me desculpa. Gosto muito de você, mas o Cruzeiro é muito maior do que qualquer adversário. E sendo sincero aqui, pessoal, sendo muito objetivo, no meu entendimento, o Mano ele devia adotar a mesma tática que ele adotou ano passado, fechar a defesa e, após esse momento, buscar acertar o ataque. Por quê? É mais fácil fechar a defesa. É o certo, é o básico, é fazer o feijão com arroz, é fazer o simples. Depois que acertar a defesa, fica mais fácil de brigar pelos resultados. Nós estamos aqui ao vivo, aqui no estúdio, aqui, e nós estamos acompanhando o jogo Chapecoense e Internacional. Os dois, a Chapecoense tem um time muito acertado e o Inter tem um time que nas primeiras rodadas jogou bem e depois caiu muito de produção. Os erros que o Cruzeiro comete, que o Cruzeiro vem cometendo, são os mesmos de todas as equipes no campeonato. É os mesmos erros de Chapecoense, é os mesmos erros de Figueirense, de Ponte Preta, de América, que o principal erro é não contar com a sorte naquele momento decisivo. A bola bate na trave e vai para fora. O zagueiro vai cortar a bola bate na mão e o juiz marca pênalti a nosso favor. Quantos pênaltis foram marcados nessa situação? E vamos no nosso adversário mais perto aqui. Quantos pênaltis que nosso adversário teve nessa situação? Quantos a favor dele que foram marcados e quantos contra que não foram marcados? Então, vou ser sincero para vocês, amigos. Por favor, Talvanes, me corrija se você não conseguiu ver, se você não viu isso no campeonato. A manteiga do lado do Cruzeiro sempre cai pelo lado de bola. A gente passa a manteiga no pão e o pão cai no chão com a manteiga virada para baixo. Você acompanhou isso ou você não concorda comigo? Haja visto, vamos pegar os nossos exemplos de lesões. Poxa, nós temos um dos maiores zagueiros do Brasil que está passando por um momento de adversidade. Aí nós temos o Fábio agora lesionado, Robinho que não conseguiu firmar no time, que agora que está jogando 3 partidas, Mike machucado, que podia ser essa diferença na lateral direita, o Manuel, que hoje é o xerifão da zaga, ficou quanto tempo lesionado. Então, nesse sentido, nós não temos contado com a sorte. A sorte esse ano não está a favor do Cruzeiro. Falei besteira? Claro que não, Wander. Eu ia até emendar algo nesse sentido aí que você falou. Eu acho que sorte é uma questão. Claro, vai muito da crença de cada pessoa. Tem gente que nem acredita em sorte, tem gente que acredita, mas eu acho que às vezes você tem que merecer a sorte. Infelizmente o Cruzeiro esse ano não merece ter sorte pelos inúmeros erros cometidos pela diretoria. Quando um presidente de um clube insiste numa contratação como a do Riascos, por exemplo, paga caro por um jogador que é marcado por ter sido decisivo a favor do nosso principal rival, por um jogador fraco, por um jogador com histórico de ser desagregador. O presidente insiste nesse jogador, paga caro, faz um contrato longo e salário alto.
Que lógica você vê nisso? Um presidente que demite um técnico bicampeão brasileiro que chegou na final da Copa do Brasil, que tinha até então, tem até hoje o melhor aproveitamento entre todos os treinadores da história do Cruzeiro, e demite porque esse treinador caiu nas quartas de final para o campeão da Libertadores, futuro campeão, no caso, que foi o River. Você tem um presidente que traz um Luxemburgo, um técnico completamente ultrapassado. Você tem um presidente que contrata o Tinoco, um diretor de futebol que ninguém nunca nem tinha ouvido falar. Ok, isso tudo foi feito ano passado, mas a situação ano passado não foi tão diferente. O Cruzeiro estava na lama e, pela força da sua torcida, conseguiu reverter. Já esse ano, o presidente novamente insistiu em alguns jogadores duvidosos, como Rafael Silva, como outras contratações aí que foram feitas até pelos diretores de futebol. Me esquecia que agora se teve algum outro nome bancado pelo Gilvan. Eu sei que o Rafael Silva foi pelo Gilvan, vocês podem até me recordar aí depois, mas que insistiu também em erros, em contratações duvidosas, né, que foram feitas no início do ano, várias, e que deixou para montar o time no meio do ano. Então, a sorte ela não dura para sempre, você tem que fazer por onde ter sorte, e o presidente do Cruzeiro não faz nada para ter essa sorte, faz tudo errado. O Cruzeiro é um clube grande demais, que tem muita tradição, é só fazer as coisas simples que a coisa vai andar, que o time vai ali pelo menos brigar por uma vaga na Libertadores. Pelo menos isso, né? Se fizer o básico ali. Agora, se fizer tudo errado, não tem sorte que resolva, amigo. A sorte mesmo vai jogar contra. Agora, parar de me estender aqui, vamos lá para as enquetes que foram feitas no nosso Twitter. Já centenas de votos aqui. Então, vamos lá. São 5 enquetes que foram feitas pela nossa equipe no Twitter. A galera já votou, que já tem bastante votos. Vamos pela primeira. Qual nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo de ontem? A maioria está dando nota 4, 61% nota 4, 27% nota 7, tem 9% dando 0 e 3% dando nota 10. Esses 3% possivelmente atleticanos. Que nota você dá para a atuação no segundo tempo de ontem? O segundo tempo foi melhor, né? O time jogou melhor. Estamos com 53% deu nota 7, enquanto 37% deu nota 4, 6% nota 0, 4% nota 10. Na opinião do nosso internauta, que é seguidor do Guerreiro dos Gramados do Twitter, o time evoluiu em relação ao jogo contra o Corinthians? Sim, evoluiu muito, 9%. Sim, evoluiu pouco, 23%. 38% dizem que não, que manteve o mesmo nível. 30% diz que não, regrediu. Na minha opinião, também regrediu. Contra o Corinthians foi um time mais seguro. Houve algum culpado pelo tropeço de ontem? 31% apontam os jogadores, 15% o mosaico, uma brincadeira aí provavelmente, 23% dizendo que foi o Mano Menezes, 31% falando que foi não, que foram todos ou ninguém. Agora, um assunto polêmico aqui, né? A gente ainda não comentou, que é a lesão do Fábio, o principal ídolo do Cruzeiro, principal referência, o capitão do time, que se machucou e só vai voltar ano que vem. Situação complicadíssima aí. Com a lesão do Fábio, quem tem que ser o titular? Para 11% dos internautas estão dizendo que tem que ser o Welison, 29% dizem que o titular deve ser o Lucas França e que 60% deve ser o Rafael. Confesso que estou com um pouco de dificuldade para apontar quem deve ser o titular, porque eu não acompanho. Então, no caso, quem a comissão técnica decidir, eu vou procurar acompanhar os votos da comissão técnica, que acompanha ali todo dia. Mas vou querer ouvir, não sei se você vai lembrar todas as enquetes, mas vou querer as opiniões sobre essas questões. Primeiro, a lesão do Fábio, né? O que você achou disso, Miguel? Você acha que o Rafael, o Lucas França ou o Welison vão conseguir dar conta do recado? Concordo, e eu vou opinar aqui, já que o Talvanes perguntou. Eu concordo com o Talvanes. Os erros cometidos pelo Cruzeiro não são erros de ontem ou de anteontem. Não são erros nem do Mano, nem do Bento, os últimos treinadores que passaram. Os erros são da gestão do doutor Gilvan de Pinho Tavares.
presidente este que foi colocado no cargo por imposição do ex-presidente Zé Perrella, que hoje dá as caras para poder voltar à presidência do clube, tem interesse de voltar, já está nas redes sociais aí o tempo todo falando, e em momento algum ele fala que foi o Gilvan, que foi o Perrella que colocou o Gilvan lá. Agora, sinceridade, pessoal, os erros hoje no Cruzeiro não são só do Gilvan, não. A incompetência do conselho do clube, que vê o Gilvan, enxerga o Gilvan fazendo as mesmas cagadas do ano passado e ninguém fala absolutamente nada. Ninguém dá as caras para poder bater, para poder falar, olha gente, nós erramos, fizemos merda, fizemos cagada e vamos tentar consertar. Ninguém no Cruzeiro faz isso. Sinceridade, na hora de comemorar, de colher os louros, todo mundo quer colher. O Gilvan quer apresentar jogador, mostrar sua pança de Pokémon na televisão, quer falar bonito, coisa que não consegue fazer, e fica nessa babaquice na hora de mostrar a cara e falar assim, olha, nós estamos trabalhando para poder qualificar o elenco, para poder chamar a responsabilidade, falar, olha, nós vamos tirar o time dessa situação. Ele não faz. Sinceridade, o doutor Gilvan, eu vou fazer o convite para o senhor de novo, participa conosco aqui da rádio. Se o senhor não quiser participar fisicamente aqui conosco, pode participar via telefone. Assim como o Bruno Vicentinho participou ano passado, eu não vou cobrar o Bruno, não, porque o Bruno, ele é diretor de futebol, exerce uma atividade que é muito conceituada dentro do clube, mas quem manda é o doutor Gilvan, quem assina o cheque é ele, quem contrata ou não é ele. E por mais que o diretor de futebol, que o supervisor de futebol estejam fazendo o seu trabalho, o trabalho dele de correr atrás, quem assina o cheque é ele. Quem faz as merdas de contratar Tinoco, Luxemburgo, David, foi ele, foi o Dr. Giovanni. Eu vou pedir a opinião do Miguel. Miguel, me diz aí, cara, o que você achou, o que você acha do Dr. Giovanni? O que você entende da política de trabalho do Dr. Giovanni dentro do clube? E o que você acha que ele pode fazer para poder melhorar a situação do clube nesse ano de 2016 e até o final do ano que vem, o final do ano de 2017, onde termina o mandato dele? Ô Wander, o erro começou quando efetivou o David e trouxe essa barca de argentino. Ninguém entendeu nada. Então, o Cruzeiro contratou vários argentinos que ninguém conhecia, ou se conhecia era por vídeo. Ali ele já começou errado. Depois pediu o Rafael Silva, manteve o Riascos. A política de contratação do Dr. Gilvan é ridícula. Porque ele assiste um jogo que o jogador foi bem contra o Cruzeiro e pega e contrata o jogador. Não é a primeira vez que acontece. Deve ser a terceira, quarta, quinta vez já. Pra mim, ele começou errado aí. Depois, quando veio apresentar o Sobis, achando que a torcida ia ficar... Nossa, o Dr. Gilvan trouxe o Sobis. Ele nem levou o Thiago Escuro no campo aquele dia. Então, os erros do Cruzeiro são baseados no Dr. Gilvan, nas contratações que ele fez, nas coisas que ele bancou, desde o início do ano. Então, Wander, você vê como é que o nível do nosso presidente tá, né? Os diretores de futebol até podem tentar trazer um jogador diferente, igual tentar trazer o Neymar, como dizem, né? Não sou diretor, não sei se isso aconteceu mesmo. E o Gilvan vetar a contratação, ele acha que só ele entende de futebol dentro do Cruzeiro. Ele tem que dar mais liberdade para os diretores fazerem o que eles bem entendem também. Porque eles são jovens, né? São pessoas que conhecem muito do futebol. Bacana a sua opinião, Miguel. Interessante essa visão. No meu entendimento, além das mudanças, a direção, nós precisamos de mudança também no conselho do clube. Essa historinha de ter determinado período de 20 anos de conselheiro para poder exercer a função, para se candidatar à presidência, é meio ultrapassado. Outra coisa, no Estado Democrático de Direito que nós pretendemos viver hoje, seria interessante o sócio que realmente investe no futebol do clube, que é o sócio do futebol, ele ter direito a voto, mesmo que uma proporção diferente, no meu entendimento, seria o ideal também dar essa voz ao torcedor, porque ele quer ver o resultado do dinheiro que ele paga todo mês na mensalidade que ele investe no clube. Ele quer ver o resultado em campo, ele quer ver o resultado através de conquistas, de vitórias, da tradição do Cruzeiro representando a sua história.
Ele quer ver vitórias dentro de campo. Ele não quer ver jogadores medianos vestindo a camisa do Cruzeiro. Jogador que tem a audácia de ir na imprensa reclamar do clube, reclamar da torcida, reclamar de oportunidade. Aqui no Cruzeiro, para poder ter oportunidade, tem que fazer merecer. Não é qualquer cabeça de bagre que tem que chegar aqui e vestir a camisa, não. Nós estamos aqui acompanhando também a hashtag Rádio GDG no Twitter. O maior de Minas aqui está dizendo que acha que o Gilvan é um filho de uma... foi colocado lá pelo senador Zezé Perrella, que só fez merda nos últimos mandatos dele, né? Concordo com ele. O João Lapa, JP Lapa, tá falando aqui que o lateral direito que jogou ontem é bem melhor que o Lucas e acha que o Romero ou o Denilson devem entrar de titulares no domingo, ou o Romero ou o Denilson. O Edson tá dizendo aqui que a maior perda do Cruzeiro foi o diretor de futebol Alexandre Matos, que tá ligado na Rádio Maior de Minas aqui. A Lumel tá rindo aqui da pasta de Pokémon do Dr. Gilvan. Pessoal, desculpa aí, mas infelizmente o que tá na moda que a gente tem que comentar, né? E o Dr. Gilvan, a pança dele parece um Pokémon mesmo, infelizmente. Eu vou até mandar um abraço aqui pro Emerson Araújo, colega nosso de Portal Guerreiro dos Gramados, que fez um excepcional texto hoje falando da lesão do Fábio. Fábio, que sofreu um estiramento no joelho direito ontem na partida. Não acompanhei direitinho aqui, mas se não me engano foi um pouco antes do segundo gol do Curitiba, e logo em seguida ele saiu, né? Então o Lucas França entrou no lugar dele, e nós até estamos com enquete: quem deveria ser o goleiro titular do Cruzeiro nesse restante de campeonato. Eu peço a vocês que comentem, que votem na enquete, que no final do programa nós vamos estar comentando. Wander, eu achei tava rindo bastante aqui do seu comentário, principalmente quando você falou do Pokémon. Mas enfim, em relação ao Fábio, tem até esse texto aí bastante polêmico do nosso colega, colaborador Emerson Araújo aí. Ele fala do Fábio, né? Ele não tem um apreço ali pelo Fábio, a gente, né, conhece ele bastante e tal, né, pelos comentários. Assim, eu discordo totalmente desse texto dele, assim, dessa visão. Creio também que os colaboradores também discordem dessa visão. Falar que o mal que vem para o bem dessa lesão do Fábio, para mim não faz o menor sentido. É um goleiro assim, top, que você pode ser comparado aos melhores do Brasil. Talvez nessa temporada não esteja aí entre os 3 melhores, talvez não esteja, mas é um jogador que é uma liderança do Cruzeiro, que faz muita diferença, porque ele vive o clube há muitos anos, né? É um jogador que, né, tem ali a identidade, né, do Cruzeiro na veia já. Desde 2008 posso dizer aí que o Fábio é o jogador mais regular do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, posso dizer isso, né? Temporada a temporada vem sendo... algumas temporadas sendo o principal goleiro do Brasil, né, não todas, mas no mínimo ali ficando entre os melhores. Então você perder um jogador desse que exerce um papel de liderança que o Fábio exerce é algo assim impensável mesmo. E você vê que alguns têm uma implicância com o Fábio de maneira tão grande que, né, às vezes nem é falha, é um lance ali, ok, talvez dava para pegar, mas é um lance normal ali que ele tomou o gol, vem falar que é falha, né, só para depreciar, enfim, uma implicância que tem pessoal com respeito, mas para mim é um ídolo incontestável do clube, né? Você não pode nem chegar e falar 2 mais 2 é 4, né? Para mim o Fábio, ídolo do Cruzeiro, é igual 2 mais 2, né? Estão ali os números para provar, temporada por temporada, você pode pegar o desempenho dele, comparar com os demais goleiros, as situações que ele já nos salvou em aperto, em zona de rebaixamento. Então, assim, é um goleiro que é fantástico, dispensa comentários. Então, lamento muito essa contusão dele, lamento muito mesmo. Mas bola pra frente. Acho que assim como o Rafael deu conta naquele jogo em 2011, né, outro goleiro vai dar conta agora do recado para seguir segurando a onda aí no gol pro Cruzeiro, e quem sabe a defesa, né, o time com um sistema defensivo mais forte, que consiga
a gente consiga ter uma defesa mais sólida. Queria ouvir a opinião. Você acha que foi falha ontem dos 2 gols? Como é que você avalia essa situação do Fábio aí, essa polêmica que eu levantou aí do Emerson também? De qual lado você está nessa história? Concordo plenamente com você, mas eu vou concordar discordando. Eu vou lembrar da história recente do Cruzeiro, onde tínhamos uma referência no meio-campo cruzeirense. Nós tínhamos o Ricardinho, que voltou da Europa para poder dominar o meio-campo celeste, e simplesmente quando o Ricardinho não conseguiu render de campo o que se esperava, quem assumiu a camisa 5, quem assumiu o meio de campo cruzeirense foi nada mais nada menos do que o Ramires. Foi aquele jovem moleque vindo do Joinville, hoje um dos maiores atletas do mundo, que substituiu o Ricardinho e que alcançou um status de ídolo celeste. Gosto muito do Fábio, é um cara que tem um caráter excepcional, é ídolo cruzeirense, não vai deixar de ser ídolo jamais, mas mudanças às vezes são necessárias. Pode ser que nesse momento hoje eu esteja falando muita merda, pode ser que amanhã eu me arrependa do que eu esteja falando, e como homem não é demérito se arrepender de algo que tenha falado, não. Se as coisas melhorarem, se eu tiver falado algo errado, amanhã eu posso vir e falar, olha, eu errei ao falar isso e arrependo. O Fábio sim era um grande ídolo e não merecia ter saído da forma como saiu, mas hoje o Cruzeiro precisa de novas lideranças dentro do elenco. O Fábio no meu entendimento, como capitão, como líder, ele ficava devendo muito dentro de campo, porque ele não tinha a mesma pegada que talvez um outro jogador teria no meio de campo. No meio de campo, na hora de debater com o juiz, na hora de cobrar um pouco mais, com mais entusiasmo, ele não tinha essa postura. Não estou criticando o Fábio, não estou criticando, estou apenas analisando de uma forma como torcedor, mas fico chateado pela lesão. É um cara que não merecia, é um cara que estava até cotado para ir para a seleção sub-23 aí, com a lesão do goleiro, até que esqueci o nome aqui agora, mas só ponderando, complementando o entendimento do Fernando Praz, né, que machucou, né, o entendimento do Emerson é que pode acontecer que situações como essa sejam para o time realmente crescer, para ter uma reviravolta dentro do clube. E essa mudança pode ser boa, pode ser positiva sim. Por que não? A gente tem que enxergar o copo não só meio vazio, mas meio cheio. Você concorda comigo, Talvanes? Eu não consigo ver copo cheio com a lesão de um dos principais jogadores, a principal referência aí de liderança do Cruzeiro, com ele fora não consigo ver a partir disso algo positivo. Para mim é totalmente negativo. Você perder o capitão, você perder a referência, você perder o ídolo, você perder um cara também que salva ali o time em vários momentos difíceis, é péssimo, é totalmente péssimo. Então você realmente não consigo enxergar. O Emerson conseguiu, porque eu conheço, ele nunca gostou do Fábio, sempre criticou. Então ele tem esperança de ver um goleiro novo. É uma implicância mesmo, né? Implicância como o Sidney tem com o Elber, como, né, cada um tem, às vezes tem algum jogador. Mas eu não consigo ver ponto positivo. O que eu acredito é que nós temos sim uma base com qualidade suficiente para formar outros goleiros. Isso já foi bem até reconhecido, né? Já temos jogadores em seleções de base, enfim. Acredito que nós temos sim, até o Wellington, nosso companheiro aqui, tá sempre, um abraço para ele, tá sempre acompanhando a gente, tá perguntando aqui se a gente apostaria nos goleiros do elenco ou buscaria um nome experiente no mercado. Eu não buscaria, tanto porque o Fábio volta ano que vem e vai ser o titular, então eu não confiaria em algum goleiro do nosso elenco, tanto porque não é fácil encontrar um substituto para um Fábio, um goleiro top, é difícil demais. Vários times estão há anos aí tentando encontrar um goleiro top e não encontram, então é uma posição difícil, muito difícil. Vou passar a bola pro Miguel. Pra mim o Fábio é um ídolo, né? Não tem como o que falar, né? Da minha geração, eu sou mais jovem. Ele é um jogador mais marcante pra mim, porque joga no Cruzeiro tem mais de 10 anos, tem 700 jogos.
Mas ele não vem sendo aquele goleiro. Desde aquela do meio do ano passado pra cá, ele não vem sendo aquele goleiro que pega as bolas impossíveis, que é aquele goleirão que todo mundo esperava. Mas eu não acho que os jogadores que estão no banco ou no elenco têm a mesma capacidade que o Fábio tem. Mas pra mim eu não traria outro goleiro não. Não tem goleiro de alto nível disponível no mercado. Teria o Gomes, mas ele tá no time dele na Inglaterra ainda. Então, pra mim, o Cruzeiro tem que apostar no Lucas França ou mesmo no Rafael e segurar atrás. Ali a gente vê que, assim, no meu entendimento, nunca passou pela minha cabeça que o problema do sistema defensivo do Cruzeiro fosse o nosso goleiro. Realmente eu vejo um time desorganizado, né? Um time muito instável, tanto pela questão de um treinador novo, que chegou um treinador acostumado com uma outra cultura, que foi o Paulo Bento, um treinador competente, um treinador bom, trabalhador, que infelizmente chegou num momento conturbado do clube, né? No momento conturbado do clube, a confiança não existe por parte dos jogadores, não havia ali uma relação muito boa ali dos jogadores com a diretoria, não havia aquela confiança, sinergia com a torcida era zero, né? Já havia tido um vexame ali na Sul Minas e também no Campeonato Mineiro, então a sinergia com a torcida era zero. Então o Bento teve muita dificuldade, né? Mesmo aí o Cruzeiro não praticando um futebol de rebaixado, os resultados eram muito ruins. Tinha um aproveitamento em torno de 32% no Campeonato Brasileiro, é muito baixo. Então, aquele time que demonstrava assim, alguma qualidade, mas na prática não conseguia nos resultados demonstrar essa qualidade. E eu nunca vi, honestamente, o Fábio como um problema, pelo contrário. Ok, talvez não fosse certamente aquele goleiro top, né, de outras temporadas. Ok, talvez sim. Precisa de uma análise mais criteriosa para poder dar essa opinião, inclusive, embasada em números. Mas nunca foi o problema. O sistema mesmo do Cruzeiro é a situação do sistema mesmo defensivo que não estava funcionando. Você pega ali o Manuel, que ficou muito tempo fora, Bruno Rodrigo, que já não é mais o mesmo de antes, né, e um time com laterais fracos, tanto para apoiar como para defender, o sistema fica corrompido mesmo. Agora, vamos parar um pouquinho de falar do Fábio, vamos ler aqui os comentários do Mágico de Oz, o maior de Minas. Tá falando aqui, o Gomes, não precisamos de outro goleiro agora, vamos com o que temos mesmo, apesar que o Gomes é um nome bem bom. A Beatriz tá falando que acha que muitos pegam no pé do Fábio pelo gol de Costa e por não ter ganho a Libertadores 2009. Não é de hoje que muitos pegam no pé do Fábio, o Fábio merece respeito, como se a Libertadores 2009 fosse culpa do Fábio, né? Como se ele não tivesse pegado tudo naquele primeiro jogo lá, tivesse tido uma atuação heróica, né? A culpa foi dele, às vezes era ele que devia estar no corpo do Kleber e enfiar aquela bola para dentro lá em La Plata. Mas vamos falar um pouquinho sobre a expectativa, Wander. Temos agora uma semana cheia para o Mano Menezes trabalhar, né? Tudo que o treinador sonha aí para enfrentar o Figueirense. E, ultimamente a gente tem tido resultados até positivos contra o Figueirense. Acho que não tem outro resultado para pensar a não ser a vitória, não é isso? Exato, Talvanes. Parabéns aí pela observação, foi muito pontual. E com relação à semana de trabalho, nós temos aí uma semana de trabalho e possibilidade de estreia do Denilson, possibilidade de retorno do Romero. Então é interessante a gente pontuar que a primeira semana com o elenco mais qualificado que o Mano vai ter que poder trabalhar é essa. E vai pegar um adversário que o Cruzeiro historicamente vence com facilidade. Então é uma semana boa pra gente. Ano passado a virada no campeonato, a mudança no campeonato foi contra o Figueirense, onde que o Willian fez 4 gols, que teve uma guinada na competição. Eu só vou pontuar aqui que o Cruzeiro foi campeão brasileiro em 13 e 14 e nos 2 anos o time fez uma excursão para os Estados Unidos. Você falou de liderança, você falou de entusiasmo, de motivação com relação à equipe. Uma equipe se fecha justamente com a união,
com a união do grupo convivendo junto todos os dias, o grupo almoçando, tomando café da manhã, jantando e principalmente treinando, conhecendo a movimentação que cada atleta tem a tendência natural a fazer. E esse é um grande diferencial. O entrosamento que o Cruzeiro precisa para poder ter uma mudança na competição vai começar essa semana. O Mano tem a obrigação de treinar o time diferente essa semana, porque ele tem uma semana de trabalho para brigar, para poder correr atrás de jogadas ensaiadas, de uma movimentação técnica diferente. Só formalizando aqui, pessoal, o Inter perdeu, se eu não me engano, conferindo na tabela aqui, o Cruzeiro sai da zona de rebaixamento nessa próxima rodada. Vocês podem escrever o que eu estou falando para vocês. Ao final da próxima rodada agora, o Cruzeiro está fora da zona de rebaixamento. O Cruzeiro, eu vou cravar aqui que o Cruzeiro vai vencer o Figueirense e vai sair da zona de rebaixamento. Vocês podem gravar como a rádio é gravada, a programação que a gente fala que fica gravada, vocês podem me cobrar no próximo programa, beleza? Mandar um abraço aqui, já que eu estou encerrando minha participação, mandar um abraço aqui para a galera do Tem um Link, que está sempre acompanhando a gente aqui, mandar um abraço para a galera do grupo no WhatsApp do Apoio ao Cruzeiro. O Pablito sempre está dando referência para a gente aqui, dando um apoio para a gente, e a galera do Cruzeiro Total. O Magal outro dia participou com a gente da rádio e tá acompanhando, ele que está acompanhando lá dos Estados Unidos a Rádio Guerreiros Gramados hoje. Um abraço, Talvanes, um abraço, Miguel, um abraço, Sidney, melhoras aí, João Henrique Castro, tudo de bom para você, meu amigo, fica com Deus aí. E Emerson, parabéns pelo texto aí, show, cara. Fiquem com Deus, boa noite a todos. Eu também agora queria terminar a participação, né, falando que agradecer a todos pelo convite. Eu fiquei muito honrado de participar aqui na rádio. E também desejar que o Cruzeiro melhore daqui pra frente. Na próxima rodada consiga sair da zona, como você mesmo disse, né? E bola pra frente. Mandar um abraço pra página no Twitter Total Esportes, que faço parte lá. E um abraço a todos. Abraço Talvanes, abraço Vander. Tamo junto. Pessoal, um abraço a todos aí. Vou encerrar a rádio aqui hoje. Infelizmente eu não tenho a mesma qualidade técnica do João, do Talvanes, do Luciano, para poder apresentar a rádio como ela merece. Mas eu vou agradecer a participação de todos aqui, agradecer o trabalho do Sidney, que se dedica muito para poder fazer a rádio com qualidade para os ouvintes aqui, para os nossos caros ouvintes. Só dando o resultado das enquetes aqui, vamos começar da primeira, né? Melhor, né? Muito mais fácil começar da primeira do que começar da última para a primeira. A primeira enquete nossa foi que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo do jogo de ontem. No primeiro tempo o Cruzeiro obteve nota 4, segundo os nossos torcedores. No segundo tempo o Cruzeiro aumentou, o pessoal deu a nota 7 para o Cruzeiro no segundo tempo. O time evoluiu em relação à partida contra o Corinthians? Não, manteve a 38%, não regrediu 30%, sim evoluiu pouco, 23%, e sim evoluiu muito, 9%. A quarta enquete foi: houve algum culpado pelo tropeço de ontem? Sim, os jogadores, 31%, sim o mosaico, 15%, sim o treinador, 23%, não, todos ou ninguém, 31%. Sinceridade, essa enquete, na minha opinião, só tem um responsável aí, eu acho que vocês já sabem qual que é. Com a lesão de Fábio, quem tem que ser o titular? O Ellison, 10%, Lucas França, 29%, Rafael, quando se recuperar, 61%. Pessoal, me desculpa, acho que o Rafael, na minha opinião, é um ótimo goleiro de seleção brasileira, defendeu o pênalti pela seleção brasileira em final de torneio, é um cara já tarimbado, está no Cruzeiro há muito tempo, mas a condição física dele hoje não é a ideal para poder assumir a titularidade. A gente precisa de um goleiro em alto nível, que vai chegar, vai entrar em campo e vai resolver. Aí nós temos o Lucas França, que tem entrado, não tem comprometido.
e o Elison. Conheço o Elison, é um cara daqui de São Joaquim de Bicas, é um cara muito trabalhador, muito esforçado. Acho que merece sim uma oportunidade também o Elison. Agradeço novamente aqui a todos os colegas de Guerreiros dos Gramados, todos os colegas do portal, e principalmente a vocês ouvintes, que são vocês que nos ajudam a fazer a rádio. Essa rádio, a Rádio Guerreiros dos Gramados, do portal Guerreiros dos Gramados, é feito de torcedor para torcedor. São cruzeirenses apaixonados, que se dedicam, que dão a vida para poder fazer isso, fazer essa rádio acontecer. Aqui nós não temos apoio de ninguém. Não tem cruzeiro, não tem senador, não tem presidente, não tem ninguém intervindo aqui não. Não tem ninguém botando grana aqui não. Quem está fazendo a rádio é torcedor para torcedor. Aqui nós estamos expondo a opinião de quem vai para a arquibancada, de quem torce para o clube. Então, pessoal, não acha que aqui a gente está falando por brincadeira, por lazer, não. Nós falamos por paixão mesmo. Sentimento que vem de berço e que nós acompanha por toda a vida. Agradeço a todos pela participação. E fiquem com Deus. Boa noite. Eu queria terminar também minha parte aqui, se tiver como, nesse microfone deixar. Opa, manda ver aí. Manda ver aí, Miguel. Desculpa que não vi orientação. Eu queria agradecer ao Sidney, ao Talvanes e ao Vander pelo convite, pela participação aqui na rádio, né? Rezar pro Cruzeiro melhorar, sair dessa fase horrível que nós estamos, e se Deus quiser sair da zona na próxima rodada. E mandar um abraço aqui pra página Total Esporte no Twitter e só, gente. Muito obrigado aí pela moral, né? Tamo junto. Não, bacana. Obrigado, Miguel, aí pela participação. Vão só algumas notícias aqui. Graciete Moreira Carneiro representou o Cruzeiro nas Olimpíadas e na maratona. Foi importante destacar que ela vestiu as cores do Cruzeiro para poder representar o Cruzeiro na maratona, né? Então o Cruzeiro não é só um clube de futebol, de vôlei e de atletismo. O Cruzeiro é um clube de vários esportes. O Sub-14 do Cruzeiro ganhou em Brumadinho, na Copa União. Vou agradecer a todos a participação e vou encerrar a Rádio Guerreiros dos Gramados de hoje. Eu vou falar. Perdão, não vou encerrar não. Eu vou devolver a bola pro Talvanes aqui, já que o microfone dele tá funcionando. Manda aí, Talvanes, encerra aí hoje aí, porque o Wander aqui não tá tocando muito bem não. Relaxa. Pessoal, prazer participar com vocês, Wander, Miguel. Vou sempre lembrar, né, o Cruzeiro tá numa situação difícil aí, foi colocada pelos seus gestores. Né, tivemos uma administração muito ruim aí nos últimos 2 anos, especialmente uma administração que não potencializa as nossas forças e que aumenta as nossas fraquezas, né? É uma gestão realmente fraca e que essa situação que a gente está vivendo hoje é reflexo disso. A gente não pode se contentar em ter uma administração mediana como essa, né? E ter essa situação ano após ano de luta contra o rebaixamento, de anos monótonos, sem disputar título, não é. O Cruzeiro é o maior time de Minas, tem que estar sempre, no mínimo, brigando por título. Se isso não está acontecendo, é a culpa deles lá que estão interferindo mal. Mas, pessoal, sem estender mais, vamos agora, primeiro, com esse objetivo, que nós vamos tirar o Cruzeiro dessa situação. Tirando o Cruzeiro dessa situação, a gente vai ter a Copa do Brasil ali para sonhar um pouquinho, né? E não custa nada sonhar. Vamos primeiro sair dessa situação, que a gente vai conseguir ter dias melhores. Pronto, parei de falar. Boa noite para todo mundo, foi um prazer participar. A gente se fala depois. Um abraço. Boa noite. Guerreiros em Debate.